Você já ouviu falar no balanço de pagamentos? Fala, Caio, eu conheço balança comercial, agora balanço de pagamentos existe. Então eu te convido para esse novo episódio do Resolve aí, Caio, em que vamos explicar como são contabilizadas as contas externas do nosso país. Vem comigo. Seja muito bem-vindo. Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre o balanço de pagamentos. Então, o balanço de pagamentos é balanço de pagamentos, é isso mesmo. Pode ser balança de pagamentos? Às vezes as pessoas falam também é aceito, mas o nome mais correto é balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, ele vai medir tudo que entra versus tudo que sai de dólares no nosso país. Então, se houver, em um determinado período, um ingresso maior de dólares do que a saída, então, por exemplo, imagina que entraram 200 e saíram 100, então ficaram 100 positivos. Então, o balanço de pagamentos é positivo. Agora, se saíram mais dólares que entraram, então imagina que saíram 500, entraram 200. Então, teve um resgate negativo, teve um retorno negativo de 300. Então, saíram 300 dólares nesse exemplo que eu dei. Então, o balanço de pagamentos ficou negativo. Tá bom, cara, já entendi que balanço de pagamentos tem a ver com entrada e saída de dólares. Legal. E como é que é calculado esse valor? Esse valor vai depender da transação que deu origem a esse fluxo de caixa. Por quê? Porque a gente está falando de dólar que entra e dólar que sai. O dólar que entra e o dólar que sai, ele tem que estar relacionado ao quê? A uma transação. Tem alguma coisa acontecendo na vida real ali que está dando origem a esses fluxos de caixa. E na contabilidade que o Banco Central usa, a gente divide em dois grandes grupos. Primeiro, a gente fala das transações correntes. Transações correntes, como o nome diz, são transações que ocorrem com muita frequência e com um ticket médio geralmente mais baixo. Na outra ponta, a gente tem a conta financeira. A conta financeira tem uma lógica exatamente oposta das transações correntes. São transações na conta financeira que ocorrem em menor quantidade, mas cada uma delas geralmente tem um ticket médio maior. Então vamos entender como é que funcionam essas duas. Nas transações correntes, a gente tem três grandes contas. Primeiro, a gente tem a balança comercial. É essa que você falou no começo do vídeo para mim, que você sabia, e é verdade, é ela mesma. A balança comercial, ela mede o quê? Entrada e saída de dólares em função do comércio exterior de mercadorias. Então, exportações menos importações. Quando um brasileiro exporta para o exterior, ele recebe dólares lá de fora. Então, entra um valor positivo no balanço de pagamentos, na balança comercial, consequentemente no balanço de pagamentos. Quando a gente importa algum produto, a gente precisa mandar dólares lá para fora. Então, na balança comercial, vai ter uma conta de importação, que vai representar um valor negativo, uma saída de dólares, que vai impactar também negativamente o balanço de pagamentos. Essa é a balança comercial. Depois, a gente tem a balança de serviços e rendas. O que são a balança de serviços e rendas? Balança de serviços e rendas, ela engloba a balança de serviços. Qual que é a diferença da balança de serviços para a balança comercial, Caio? Basicamente, que balança comercial é produto, balança de serviço é serviço, óbvio, né? É serviço. Então, essa entrada e saída de dólares em função de serviços que estamos exportando ou importando. E a balança de rendas, Caio? A balança de rendas, ela está associada com o rendimento que está relacionado ao quê? A um trabalho ou a um capital. Como assim? Eu já volto nela, vai ficar mais claro para você. E a gente tem também o que se chamava de transferências unilaterais, que hoje recebe o nome de rendas secundárias. O que é isso? Imagina que você, bonitão, foi estudar lá fora, começou a ganhar dinheiro lá fora, ficou lá no exterior, trabalhando lá nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja. Aí, você quer ajudar seus pais aqui no Brasil, o que você faz? Manda um dinheiro aqui para o Brasil. Então, esse dinheiro, ele recebia o nome de transferências unilaterais, que eu acho que é mais fácil de entender hoje essa renda secundária, que é o quê? Ela é unilateral, ela não tem uma contrapartida. Seus pais não prestaram um serviço para você e você mandou dinheiro para eles. Quer dizer, eles fizeram um monte de coisa para vocês, né? Para você. Mas não é por isso que você está mandando dinheiro, pelo menos não objetivamente por isso. Então, as transferências unilaterais estão relacionadas a esse movimento de capitais que entram do país ou saem do país sem que haja uma respectiva contrapartida na vida real, como a gente tem na balança comercial, de serviços de rendas. Então, soma essas três, a balança comercial, a balança de serviços e rendas
e as rendas secundárias, né, que são as transferências unilaterais, então eu chego nas minhas transações correntes. Agora, eu tenho de outro lado a conta financeira. O que é a conta financeira? A conta financeira tem duas grandes rubricas, para falar uma contabilidade bonita, né? Tem dois grandes nomes importantes. O primeiro, investimento direto no país. Segundo, investimento direto em carteiras. O que é isso, Caio? Lembra que essa conta ela tem menos transações, só que transações de maiores volumes cada uma delas. Então, por exemplo, assim, vem um investidor estrangeiro e pá, compra a participação de uma empresa. Isso é um investimento estrangeiro direto ou um investimento direto no país. O investidor estrangeiro trouxe dólares para cá, então há um saldo positivo, porque está entrando dólares, e em contrapartida ele comprou uma participação societária, comprou uma empresa, comprou uma máquina, o que é que seja. Esse é um investimento direto no país. Por outro lado, um investidor estrangeiro pode vir para cá trazendo dinheiro para investir no mercado de capitais, comprar ações, títulos públicos federais, debêntures, qualquer outro tipo de título do mercado financeiro. Então esse é um investimento em carteira. Lógico que o balanço, lembra que é sempre duas partes. Então é tanto o investidor estrangeiro que vem para cá, ou, né, no caso da conta financeira, para investir, principalmente nas duas principais rubricas, investir no país, investimento direto no país, ou investimento em carteira, como brasileiro, que também eventualmente vai lá para o exterior e compra uma empresa lá fora, compra títulos do mercado financeiro lá no exterior. Tá? Então, quando a gente tem essas duas grandes contas, transações correntes de um lado e conta financeira do outro, eu vou adicionar mais dois nomes, prometo que está acabando, mais dois nomes. A conta capital, que é uma conta pequenininha que a gente põe junto da conta financeira, geralmente na nossa análise, e a gente tem os erros e omissões. Os erros e omissões são valores que teve algum problema operacional que não foi possível associar o fluxo à respectiva transação. Então, é como se fosse um orders, né? Quem trabalhou em banco ou tem alguma atividade aí com essa parte de MIS, né? Dessa parte de relatórios gerenciais, lembra que o orders é aquele valor que você não consegue classificar, então você bota ali. Obviamente, tem que ser um valor relativamente pequeno, senão você tem um problema sério de contabilização. E no Brasil, realmente, é isso que acontece. É um valor relativamente pequeno. Então, o balanço de pagamentos, né, vamos passar uma régua aqui, ele considera, então, transações correntes, conta capital e financeira e os erros e omissões. E como é que está isso em 2022, Caio? Olha, nos primeiros meses de 2022, algumas notícias positivas. Primeiro, a balança comercial tem registrado superávites, algo que nem sempre foi assim num passado recente, principalmente durante a época da pandemia. Isso tem ajudado a entrar mais dólares no país. Outro dado importante, bastante otimista, o investimento direto no país tem aumentado significativamente. Então isso ajuda tanto para a economia como para a entrada de dólares no país. E para terminar, lembra que eu falei que eu voltaria na balança de serviços e rendas? Especificamente na balança de rendas. Por quê? Porque a balança de rendas ela faz parte lá das transações correntes e ela está relacionada, como eu comentei, ao rendimento do capital e do trabalho. Quando o investidor vem fazer um investimento aqui no Brasil, seja para comprar uma empresa, investimento direto no país, ou comprar títulos no mercado financeiro, ou ações, investimento estrangeiro em carteira, ele tem esse valor aqui. Então, entrou dinheiro por essa conta financeira. Aí, imagina que a empresa que ele comprou vai remeter lucros para ele lá no exterior. Então, quando ela vai remeter lucros no exterior, por onde vai sair isso? Pela conta de rendas. Por quê? Porque é um rendimento associado ao capital que ele trouxe aqui, entendeu a lógica? E quando ele compra ações, e as ações pagam dividendos, por exemplo, e ele quer remeter esses dividendos lá para fora, por onde vai sair? Pela conta de rendas lá nas transações correntes. Por quê? Porque é uma renda associada ao capital, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha gostado. As notícias, pelo menos no início de 2022, são positivas para as contas externas brasileiras, mas é sempre algo que a gente precisa ficar de olho, monitorando. Infelizmente não tem bola de cristal, não dá para a gente saber o que vai acontecer,
mas a gente torce para que sempre a gente possa ter um balanço de pagamentos positivo, porque significa entrada de dólares no país e quem sabe assim o dólar cai e a gente passa as férias do meio do ano ou do final do ano lá na Disney, lá na Europa, em tudo quanto é lugar que a gente possa gastar dinheiro a rodo sem quebrar aqui nossa poupancinha doméstica, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.